Hoje nós iremos finalizar o estudo da Lei 13.316. Na aula passada dessa lei, nós vimos várias coisas, tá? A gente iniciou o estudo dessa lei, passamos pelas disposições gerais, ingresso na carreira, desenvolvimento na carreira e movimentação. Hoje a gente vai passar para a parte de remuneração, tá? E também o restante dessa lei, ok? Que é a parte da remuneração, depois entra jornada de trabalho e disposições finais e transitórias, tá? E aí a lei finalizou. Ou seja, nessas duas aulas a gente vai conseguir passar pelos principais pontos para que você consiga acertar a questão de prova. E na próxima aula a gente vai fazer questões, tá? Questões inéditas, beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui, tá? Vamos dar início aqui. E hoje nós falaremos da parte de remuneração, tá? Então, na aula passada nós falamos aí da parte geral, tá? Se você não assistiu, assiste a aula, tá? E hoje nós finalizaremos e próxima aula faremos questões. Lembra que concurso do Ministério Público da União, banca FGV, você tem que estar fazendo questões, tá? E eu recomendo sempre o TEC Concursos, tá? Se você não usa o TEC Concursos, se você usa outra plataforma, teste o TEC Concursos. Eu tenho certeza que você vai mudar. Na hora você muda pro TEC, tá? E qualquer coisa, usa lá meu cupom Espíndola, ok? Tá? Bom, e também outra coisa, tá? Se você tem dificuldades em elaborar os cadernos de questões lá no TEC Concursos para as outras disciplinas, porque nesse edital nós temos várias disciplinas, eu também elaborei os filtros de questões para todos os assuntos do edital, também lá do TEC. Se você tiver interesse, manda, clica no link aqui abaixo, enfim, vai ter alguma coisa aqui na descrição falando para você, tá? Se você tiver interesse, ok? Vamos pro próximo então. Ó, paramos aqui, ó, movimentação. E agora nós entraremos na parte de remuneração. Pessoal, essa parte mais legal, né? É a parte mais legal da nossa lei, né? Porque se você entrar no Ministério Público da União, a primeira coisa que você vai estar interessado é no Faz-me Rir, né? Então vamos lá. Pessoal, remuneração. No que consiste a remuneração do servidor público do Ministério Público da União? Vamos lá. É composto pelo vencimento básico. O vencimento básico é a base, né? O seu salário base, vamos dizer assim. E sobre ele vai incidir várias coisas, tá? Beleza. O que mais? Nós temos o vencimento básico mais a gratificação de atividade do MPU, a nossa chamada GAMPO, né? Ou GAMPU, GAMPO, né? Que é gratificação de atividade do Ministério Público da União. Mais outras coisas, tá? Que seria essas outras, né? Essas outras seria o adicional de qualificação, a vantagem pessoal, VPNI, tá? Gratificação de projeto ou de perícia, tá? E aí nós temos também as nossas verbas indenizatórias, tá? Que é, vou colocar aqui, o auxílio à alimentação, tá? Dentre outras, mas seria basicamente isso, tá? Então, eu vou colocar o auxílio à alimentação aqui dentro, tá? Porque entra em outras também, beleza? Auxílio à alimentação. Então, é basicamente isso. Remuneração no MPU vai ser o quê? Vencimento básico, gratificação de atividade no Ministério Público e outras gratificações, que é o adicional de qualificação, a VPNI, a gratificação de projeto ou de perícia, e aí vem verba indenizatória, que é o auxílio alimentação. Lembrando que hoje o auxílio alimentação está em 1.393. Beleza? Tá. O que você precisa saber que é importante aqui? Primeira coisa, gratificação de atividade do MPU. Quanto ela é? Pessoal, a GAMPO, a gratificação de atividade do MPU, vai valer 140% do vencimento básico, tá? Então, basicamente, você pega o vencimento básico
e multiplica por 140%, ou multiplica por 1,4, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente essa tabela aqui, ó. Vamos descer aqui um pouquinho. Olha só. Essa tabela ela já está atualizada, tá? Olha aqui do lado de cá. Vigência fevereiro de 2025. Beleza? Então, olha só esse exemplo aqui. Se você entrar no Ministério Público, você vai entrar na classe e no padrão inicial. Então, se você passou para analista, você vai entrar na classe A, padrão 1. Beleza? Em fevereiro de 2025, que é o mês que nós estamos, né? Eu estou gravando essa aula em fevereiro de 2025, olha só. O analista possui um vencimento básico lá na classe inicial de R$ 6.188,61. Gratificação de atividade do MPU, 140%. 140% do vencimento básico, que vai dar quanto? 8.664. E aí, o que ele fez aqui? Ele somou, né? Ele somou o vencimento básico mais a gratificação de atividade. Então, um analista do MPU inicial vai estar ganhando quase 15 mil reais brutos, tá? Isso sem contar adicional de qualificação, tá? Isso sem contar o auxílio alimentação, beleza? Então, pessoal, é uma excelente remuneração. E quando você pega aqui para técnico, tá? Técnico classe A, padrão 1, mesma coisa, tá? O vencimento básico mais a gratificação de atividade vai dar aí 9 mil reais. Muito bom também, tá? Beleza. O que mais que você precisa saber que é importante da parte de remuneração? Vamos lá então. Primeiramente, pessoal, se você for servidor efetivo, você vai, evidentemente, né? Pode ser que você tenha ali algum cargo comissionado. Vamos imaginar que você vire aí um assessor de alguma autoridade lá do Ministério Público da União. Então, muito provavelmente, você vai receber um cargo comissionado. Vão te nomear para um cargo comissionado, tá? Isso é bem comum dentro do serviço público. E aí o que acontece? A lei ela fala o seguinte, ó: quem receber integral o cargo comissionado ou o cargo de natureza especial, essas pessoas que receberem integral não receberá a gratificação de atividade, tá? O que quer dizer isso aqui? Eu, Guilherme, tô no MPU e existe uma chance ali de eu pegar um cargo comissionado. Beleza, vou exercer uma função de assessor, vou trabalhar com alguma autoridade, enfim, não importa. Se eu optar por receber integral esse cargo comissionado ou esse cargo de natureza especial, então eu não vou receber esse 140% do vencimento básico. Então, quando vocês entrarem, vocês têm que fazer esse cálculo, tá? É bem comum no serviço público, no judiciário, no Ministério Público, que os servidores efetivos eles consigam ali alguma função gratificada, tá? Que é, por exemplo, o cargo comissionado. Isso é bem comum. Eu mesmo tenho aqui no Tribunal de Justiça. Então, se você, no Ministério Público, for receber algum cargo comissionado ou um cargo de natureza especial, faça o cálculo. Vale a pena receber integral? Porque dependendo não vai valer a pena, tá? E aí existe outra opção, tá? Qual que seria a outra opção? Vou até colocar aqui, ó. Tem outra opção. A outra opção é você receber 65% da remuneração, né, do cargo comissionado. Então, nesse caso, se você optar por receber 65% e não receber integral, então você vai conseguir ali a sua gratificação de atividade, tá? Então, toma cuidado com isso. Quando você entrar para o MPU, se te indicarem para algum cargo comissionado, verifique isso. Vale a pena eu receber integral? Tá? Porque se eu for receber integral esse cargo comissionado, eu não recebo a gratificação de atividade, beleza? O que mais? Isso aqui a gente está falando, tá? Vou até colocar aqui, ó. Servidor efetivo, tá? A gente está falando de servidor efetivo. Beleza? Próximo. Aí, dentro das carreiras, nós também temos servidores comissionados, tá?
Então é o seguinte, servidor comissionado, e quando a gente fala servidor comissionado, a gente está falando daquele servidor comissionado raiz mesmo, né? Aquele que não é efetivo, aquele que entrou puramente por uma nomeação ad nutum lá da autoridade, tá? Não foi uma pessoa que passou em concurso público. Então aqui, ó, vou colocar aqui, ó, não efetivo. Então, o servidor comissionado e também o servidor requisitado, esses dois não receberá, né, melhor, não, servidor comissionado e requisitado não receberão a nossa gratificação de atividade do MPU, beleza? Importante também. Então, servidor comissionado, aquele que não é efetivo, ou servidor requisitado, não vai receber a gratificação de atividade, beleza? Tá. Aí nós temos também, tá? Nós temos também o seguinte: servidor cedido. Servidor do MPU cedido, tá? Pessoal, servidor cedido é basicamente, isso acontece muito nas prefeituras, tá? Isso era muito comum antigamente, ainda perpetua, tá? Por exemplo, a pessoa é concursada lá da prefeitura de Piraporinha do Norte, tá? Uma cidade hipotética. E aí, ela conhece alguém ali que trabalha no MPU, e aí o pessoal vai lá e pega essa servidora e coloca ela no MPU. Então ela vai para o MPU como uma servidor cedida. Ela não é uma servidora da carreira do MPU. Ela é da prefeitura de Piraporinha do Norte. Mas, por motivos políticos, alguma indicação, ela foi cedida ao MPU. Isso acontece. E isso também, a via inversa também pode acontecer. Um servidor do MPU, ele pode ser cedido para outro órgão. Vamos imaginar que um servidor do MPU é uma pessoa que entenda muito, tá? Tem muito conhecimento na parte de funções essenciais da justiça, conhece todos os trâmites, é uma pessoa muito competente. E aí, o Ministério Público do Estado de Goiás, ele fala, não, eu quero esse servidor aqui para ele exercer um cargo de direção aqui no nosso órgão. Ele vai ser o diretor-geral, por exemplo. E aí, esse servidor do MPU vai cedido para o Ministério Público de Goiás, por exemplo. Ou seja, ele é servidor de carreira do MPU, mas ele vai cedido para outro órgão por conta da competência dele, tá? Tô dando um exemplo aqui. Então, no caso de servidor do MPU cedido, ele não receberá a gratificação de atividade, tá? Exceto, cuidado com exceto, se ele for cedido para a União ou para fundo de previdência complementar de servidor público federal, com a opção de receber a remuneração do cargo efetivo. Então, toma cuidado. Como regra geral, o servidor do MPU cedido, ou seja, ele vai para outro órgão, ele não vai receber a gratificação de atividade, exceto se ele for cedido para a União ou para um fundo de previdência complementar de servidor público federal, com a opção, vou até colocar aqui de azul, com a opção de receber a remuneração do cargo efetivo. Beleza? Então, toma cuidado. Adicional de qualificação. Aí, pessoal, nós temos o adicional de qualificação. Pessoal, esse adicional também é muito comum dentro da Justiça Estadual e Federal, tá? Não só no Ministério Público, que é um adicional para que incentive as pessoas a continuarem estudando, tá?
para que as pessoas façam uma pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, para que a pessoa faça cursos, né, ações de treinamento e assim por diante, tá? Então é um adicional que visa incentivar as pessoas a estudarem, beleza? Esse adicional de qualificação, basicamente, ele vai ser um percentual, que é um percentual aí que vai depender dessa qualificação, multiplicado pelo vencimento básico, tá? Entendeu? Então, o adicional de qualificação, ele serve para incentivar as pessoas a estudarem, a fazer cursos, pós-graduação, mestrado e doutorado e, consequentemente, receber algo a mais por isso, tá? E como ele é calculado um percentual multiplicado pelo vencimento básico, beleza? Então vamos lá. Qual é o maior percentual que nós temos? Pessoal, o maior percentual é de 12,5%. E esse percentual é concedido para quem consegue um doutorado, para um doutor. Então, se você fizer um doutorado, você terá direito a um adicional de qualificação de 12,5%, tá? Próximo, 10%. Para qual? Para a pessoa que faz mestrado, né? Vira um mestre. Depois, 7,5%. Nesse caso, para quem faz, né, uma pós-graduação lato sensu, né? Ou seja, especialização. E, por fim não, né? Tem mais duas. Nós temos também de 5%, tá? Para o de nível superior. Aí você pode ficar se perguntando, peraí, o cargo de analista e o cargo de técnico, qual que é o requisito? O requisito é nível superior. Então eles estão concedendo um adicional de qualificação para quem tem ali uma titulação de nível superior. Pessoal, o que está na lei é isso, mas aí toma cuidado que a própria lei fala que não vai ser concedido esse adicional de qualificação quando o curso for um requisito para aquele cargo. Então, olha só, lá atrás nós estudamos que tanto o analista quanto o técnico, qual que é o requisito? Nível superior, tá? Então, o analista e o técnico do NPU vão receber esses 5% de nível superior? Em regra, não. Mas aí você tem que lembrar que antigamente o técnico do MPU era de nível médio. Então, o cara que entrou no MPU de nível médio e fez um curso superior, ele era beneficiado com esse adicional de qualificação. Cuidado com isso, tá? E aí nós temos também, tá, um adicional de treinamento que é 2,5%, tá? Ações de treinamento. Observação importante. Primeira observação, na especialização, que é lato sensu, precisa que a carga horária seja de no mínimo 360 horas, tá? Primeira observação importante. Segunda observação, ações de treinamento. Essas ações, esses cursos, né, tem que ser de, no mínimo, maior ou igual 120 horas, tá? Um curso de 60 horas vai valer? Não. No mínimo 120 horas, tá? E o adicional é de 2,5%, mas ele pode chegar até, no máximo, 5%, beleza? Então, essa ação de treinamento começa em 2,5%, pode ir até 5%, tá? Se você fizer ali vários cursos, beleza? E o prazo, é infinito, é até eu aposentar? Não. Esses cursos, o prazo é de 4 anos. E por que isso? Porque, pessoal, a pessoa precisa estar se reciclando, né? Essas ações de treinamento é justamente para incentivar as pessoas a estudarem, ok? Beleza. Outra coisa muito importante, tá? Eu vou fazer o seguinte, olha. O doutor, mestre, especialista e nível superior, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos imaginar que o requisito do seu cargo seja
vamos imaginar não, né? O requisito do seu cargo é nível superior, analista e técnico. Você entrou para analista e aí você fez lá sua pós-graduação lato sensu. E aí você conseguiu os seus 7,5%, beleza? Aí você fez um mestrado. Opa, você tem direito a 10%. Você foi lá e fez doutorado. Você vai ter direito a quanto? 12,5%. Aí você chega e fala, uai, Guilherme, maravilha. 12,5% com 10%, 22,5%. 22,5% mais 7,5%, 30%. Pronto, vou fazer especialização, mestrado e doutorado e vou ter 30% de gratificação sobre o vencimento básico. E aí, pessoal, pode isso? Não pode, tá? Então vou puxar uma setinha aqui e vou colocar não acumula. Interessante, viu, pessoal? Aqui onde eu trabalho, no Tribunal de Justiça, a gente pode acumular. Então aqui a especialização é 10%, mestrado 20%, doutorado 30%. A gente pode acumular os três, tá? Totalizando 60%, tá? Só para vocês entenderem a diferença. No Ministério Público da União, não pode, tá? Então se você fizer um mestrado, você vai passar de 7,5% para 10%. Não vai aumentar 10%, vai aumentar 2,5%. E se você fizer um doutorado, vai para 12,5%, tá? Não vai aumentar mais 12,5%, entendeu? Então, conforme você vai conseguindo novas titulações, você vai ali simplesmente mudando o percentual. Por quê? Porque não acumula, tá? Muito importante isso aqui. Muito importante. Beleza. O que mais? Eu falei aqui, eu já falei aqui, né? Vou só repetir. Vou colocar aqui, ó. Peraí. Ah, tá. Não será, eu já falei, mas vou anotar, tá? Não será concedido, né? Concedido, né? Vamos observar a concordância verbal. Não será concedido o adicional de qualificação, o adicional, né? O adicional é masculino, tá certo. O adicional de qualificação quando o curso for requisito. Beleza? E aqui toma cuidado, tá? Porque antigamente os técnicos do MPU, a exigência, né, o requisito era nível médio, tá? Beleza. Próxima. Só considera, lá para o caso de ações de treinamento, só vai considerar curso realizado. Tá, peraí, desculpa, vou anotar de novo, ó. Peraí rapidão. Vou fazer uma contextualização aqui. Pessoal, para não ser bagunçado, não pode ser qualquer especialização, não pode ser qualquer mestrado, não pode ser qualquer doutorado, tá? Tem que ter um mínimo de exigência. Então, assim, Guilherme, posso fazer uma especialização ali na esquina que não tem nenhuma uma aprovação do MEC nem nada? Não, né, pessoal? Tem que ter no mínimo ali algum tipo de origem que dê ali um mínimo para o órgão olhar e falar assim, olha, essa especialização aí foi bacana, esse mestrado foi bacana. Então, olha só considera curso reconhecido pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, ou fornecidos pela Escola Superior do Ministério Público da União. Beleza? Ressalvadas as ações de treinamento. Então, as ações de treinamento, tá? Pode ser que seja aí de outras instituições. Beleza? Que mais? Que mais que nós temos de importante aí? Que mais? Ah, tá. Proventos e pensão, né? Proventos tem relação com a aposentadoria, né? E pensão, vamos imaginar aí que um servidor ou uma servidora faleceu do MPU
e aí o seu cônjuge, né, ou outra pessoa ali, conforme definir a lei, essa pessoa vai ter direito a receber uma pensão. No caso de proventos e pensão, no caso, né, nesses casos aí, o título ou diplomas, os títulos ou diplomas para que seja concedido o adicional de qualificação tem que ser anteriores à data da inativação. Então, basicamente assim, eu, Guilherme, servidor do MPU, eu fui lá e aposentei. Depois que eu aposentei, eu resolvi fazer um mestrado. Aí eu fui lá, fiz o mestrado e protocolei para receber o adicional de qualificação lá do MPU. Pode? Não pode, pessoal. Se eu quiser fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, enfim, algum daqueles cursos, né, que concedem o adicional de qualificação, precisa ser anteriores à data da inativação. Mesma coisa o caso de pensão, né? A pessoa faleceu, por exemplo, então a pessoa que ocupava esse cargo não dá, né, para que depois quem estiver recebendo a pensão faça um curso ali para poder receber esse adicional de qualificação. Não dá, tem que ser anterior à data de inativação. E uma coisa importante é que as ações de treinamento não entram, tá? Isso aqui na maioria dos órgãos é assim, tá? Essas ações de treinamento, elas servem para que o servidor continue se qualificando durante o seu exercício no cargo. Então, é um incentivo, né, essas ações para que ele esteja sempre se atualizando. Então, depois que você aposenta, ou depois aí que começa, né, alguém começa a receber uma pensão, nesse caso, as ações de treinamento não vão fazer sentido mais. Então, elas não entram, tá? Cuidado com isso. Beleza? E aí nós temos também o caso do servidor do MPU cedido, tá? Que nós já falamos anteriormente. O servidor do MPU cedido, ele não receberá o adicional de qualificação, exceto se cedido para a União com a opção de receber a remuneração do cargo efetivo. Beleza, né? Aí, pessoal, eu falei uma coisa aqui para vocês, eu acho interessante a gente anotar, que é o seguinte, aqui a gente está até meio sem espaço, né? Mas eu vou colocar bem aqui no cantinho. Eu falei para vocês essa questão do adicional de qualificação de 5% para nível superior. Nesse caso aqui, ela tem uma relação direta para quando os técnicos, a exigência era de nível médio, tá? Então fazia sentido essa gratificação para que quem fosse um técnico do MPU e fizesse um curso superior, essa pessoa teria ali um adicional de qualificação, tá? Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Ó, técnicos do MPU, e eu vou colocar entre parênteses, tá? E do CNMP, né? Conselho Nacional do Ministério Público. Eu tô colocando o CNMP porque a lei fala, tá? Que fizerem, ou que fazem, né? Que fazem jus ao adicional de qualificação de nível superior, nesses casos, eles terão a parcela transformada em VPNI, né? Uma vantagem pessoal
etc, etc, tá? Vamos até ver aqui como é que a lei fala o nome, porque tem uma diferençazinha com outros órgãos, tá? VPNI, tá? Vamos olhar aqui rapidamente. VPNI, cadê? VPNI. Só um minutinho, vamos voltar aqui. Cadê, gente? Ah, tá aqui, ó. Vantagem pessoal nominalmente identificada, tá? Então é isso, beleza? VPNI, beleza? E aí tem outra coisa importante. Vou até colocar aqui, ó. Eu vou puxar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui. Acho que dá para pôr aqui. A VPNI é absorvida, não, será absorvida quando o servidor receber o adicional de qualificação, de especialização, mestrado ou doutorado. E por que isso, né, pessoal? Vamos pensar comigo. O que ele quis dizer aqui? Vou até melhorar esse VPNI aqui. O que ele quis dizer? Olha só. Pessoal, quando... O que a gente falou? Que esses adicionais de qualificação, eles não acumulam, certo? Então, se a pessoa tem uma especialização e faz um mestrado, ela não vai ter 7,5% mais 10%. Ele tem um 7,5% e vai passar para 10%, vai aumentar 2,5%. Da mesma maneira, se algum técnico ele tiver essa VPNI, ou seja, é como se ele tivesse aí 5% de nível superior, e aí ele faz uma especialização, tá? Ele vai ganhar mais 7,5%? Não. Ele vai, né? A VPNI é como se ela tivesse absorvida pelo adicional de qualificação de especialização. Então esse 5% ele vai estar dentro ali da especialização. Por quê? Porque esses adicionais eles não se acumulam, tá? Cuidado com isso também, beleza? Tá. Eu precisava até de mais espaço aqui, tá? Não foi suficiente. Vou até apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. Tá? Vou colocar aqui do lado, tá? Vou colocar bem aqui. Existe outra gratificação, pessoal. A gente ficou sem espaço aqui, mas eu vou colocar bem aqui, tá? Que é a nossa GP. O que é GP? É a gratificação de perícia ou de projeto. Tá? Essa gratificação, quem vai ganhar ela? Quem vai ganhar são os analistas que desenvolvem, né, no período que desenvolvem uma perícia, ou quando forem designados pelo procurador-geral. Também vão receber essa gratificação aquele servidor designado pela autoridade, tá, para o desenvolvimento ou a implementação de algum projeto, tá? E essa gratificação de perícia vai valer 35% do vencimento básico, tá? 35%, beleza? É isso. E outra coisa importante, a gratificação de perícia e a gratificação de projeto, elas não acumulam, tá? Então a pessoa que tem uma gratificação de perícia, ah não, mas eu tô mexendo com projeto agora, vou ganhar as duas? Vou acumular as duas? Não, não se acumulam também, tá? Queria falar rapidamente aqui dessa gratificação de perícia, tá? Eu acho importante. Nós temos também, eu vou colocar aqui nesse cantinho, a gratificação que a gente chama AGAS, né? Gratificação de segurança. A gratificação de segurança, AGAS, também vai ser 35% do vencimento básico, tá? E, pessoal, essa gratificação, ela tem aí uma relação direta... Opa, peraí. Ah, não, tá aqui. Achei que tivesse apagado aqui. Essa gratificação de segurança, pessoal, ela vai ter uma relação aí com os cargos que tenha uma... dentro das atribuições, envolvam a parte de segurança, tá? Então, se você é um técnico do MPU, técnico em administração, você vai receber essa gratificação aqui? Em regra não, né?
Porque você vai desempenhar atividades administrativas, beleza? Então essa daqui é para segurança. Beleza? Importante, né? Mais outra gratificação aí, beleza? Vou colocar aqui. Beleza. E uma coisa importante, né? Essa gratificação de segurança, ela também pode estar condicionada à aprovação em teste de aptidão e em curso de atualização, beleza? Outra informação importante. Então, pessoal, olha só. Agora você já está apto, a você que vai entrar no Ministério Público da União, a saber mais ou menos qual vai ser a sua remuneração. Então, se você entrar para técnico e, por exemplo, você fizer aí uma especialização, você vai ter 7,5%. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar mais 7,5% multiplicado pelo vencimento básico e vai somar, tá, aqui nessa tabela, ok? O que mais? As ações de treinamento, né, que é 5% do vencimento básico, então você pega mais 5% e coloca o vencimento básico, também vai integrar a sua remuneração. E se, por exemplo, você tiver direito a uma gratificação de perícia ou projeto, ou gratificação de segurança, vai ser ali somados a os 35% do vencimento básico, beleza? Interessante, né? Próxima. Jornada de trabalho. Pessoal, essa aqui é bem tranquila, tá? Vamos fazer aqui rapidamente. Qual que é a jornada de trabalho? Pessoal, a jornada de trabalho vai ser de, no máximo, 40 horas semanais. Ressalvado, vou até colocar semanais completo aqui, tá? Porque a gente tem espaço. 40 horas semanais. Ressalvado o quê? Quem for trabalhar como médico, e aí no caso de médico, são 20 horas semanais. E para o caso, né, das pessoas que trabalham em área da saúde, por exemplo, um enfermeiro, tá? Área da saúde vai ser aí, no máximo, 30 horas semanais. Beleza? Então, de carga horária é isso daqui. No máximo 40 horas semanais, ressalvado o médico, que é 20 horas semanais, e profissionais da área da saúde, que vai ser aí 30 horas semanais. E aí, pessoal, por fim, lá nas disposições finais e transitórias, tem algo, né? Eles colocam lá explícito, né? Dentro da lei, e eu também já falei isso aqui em outras oportunidades, o seguinte, ó, aplica-se o disposto nesta lei às carreiras dos servidores, colocar servidor de azul, para a gente nunca confundir com magistrados, né? Magistrados não, né? Desculpa. Com membros, né? Que são aí procurador, promotor dentro do Ministério Público, os membros, né? A gente não confundir servidor com membro, tá? Servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Eu já tinha falado isso aqui para vocês, que o disposto nessa lei aplica-se às carreiras dos servidores do CNMP. E aí, pessoal, acabou, tá? Lógico, pessoal, você tem que ler a lei, tá? Você tem que colocar no seu ciclo a parte de legislação institucional, você tem que estar sempre fazendo essa leitura, tá? Talvez com essas nossas aulas aqui, talvez fique mais fácil a sua leitura. Você vai passando o olho e talvez você vai lembrar, nossa, o Guilherme falou isso, nossa, agora eu entendi isso aqui. Então talvez essa aula, o objetivo, não é que você assista ela e ponto final. Não precisa estudar mais legislação. É claro que não. Você tem que ler a lei seca, você tem que estar resolvendo questões, mas o objetivo é o quê? Te clarear mais, e eu acredito que o que for cair na sua prova dessa lei está aqui no que nós estudamos, tá?
Próxima aula eu vou fazer questões, tá? Dessa lei aqui, questões inéditas que eu elaborei, tá? E que estão presentes lá no nosso material, lá dos filtros de questões, né? Eu elaborei questões inéditas para todas as leis de legislação institucional, as portarias lá da Procuradoria-Geral da República, tá? Então, se você tiver interesse, clica aqui no link embaixo na descrição e adquira os filtros de questões, já vai estar incluso aí as questões inéditas, beleza? E no mais é isso. Se você gostou, pessoal, curte, manda pro seu amigo, fala assim, olha, o cara tá dando uma aula gratuita pra gente da Lei 13.316, me siga lá no Instagram, se tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp, tá? Só não manda gracinha no WhatsApp que eu não vou responder, beleza? Mas se for uma dúvida honesta sobre algum assunto relacionado a concurso público, eu vou te ajudar, beleza? No mais é isso, espero que tenha gostado e fui!